Não tem problema se ele for. Né? Mas e a lagriminha rolando, gente. Vamos lá. O objetivo desse vídeo é trazer profissionais que participaram de toda a jornada do Gabi, né? Até desde o primeiro atraso, os primeiros sinais, até a gente chegar no laudo, né? E passar o laudo, que o Gabi, o lugar que ele mais frequenta na vida dele é a Ninho. Depois da escola é a Ninho. A Clínica Ninho. E a Thalita foi a primeira profissional que fez a primeira avaliação do Gabriel na questão do atraso de fala. A Thalita é fono, dona do Instituto Ninho, que é, assim, meu queridinho. Não é só porque o Gabi é tratado aqui, mas de fato aqui a gente é acolhido não só pelas necessidades das nossas crianças, mas a gente é acolhido como família. Então, realmente, os nossos pequenos, eles fazem parte de um ninho aqui de muito amor, onde os profissionais aqui fazem de tudo para que essas crianças, esses passarinhos voem, né? E alcancem aí o auge do desenvolvimento, e é para isso que a gente luta todos os dias. A Thalita, ela já tem uma carreira de fono há 18 anos. Sim. Né, Thalita? Tem muitas histórias para contar. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, sobre as vivências dela. Conta um pouquinho sobre você pra gente. Bom, então eu sou a Thalita, não sei quantas Athalitas você conhece nessa vida, né? É verdade. E eu sei a história desse nome, no final eu conto. Então, spoiler, por quê? Sou fonoaudióloga, então, já há 18 anos e sempre na faculdade fui picada pelo bichinho da linguagem. Então, a fonoaudiologia é uma área que trabalha com distúrbios da comunicação, da audição, deglutição, motricidade orofacial, também com a parte da escola, da alfabetização, a gente trabalha com os pré-requisitos, né, os preditores que a gente fala da leitura e da escrita. Então tinha muitas frentes e eu sempre gostei da linguagem, sempre gostei de trabalhar com criança. Mas dá trabalho trabalhar com criança. Muito. Até porque a teoria da linguagem, ela tá sempre, a gente está descobrindo novas áreas no cérebro, a gente está descobrindo novos caminhos, então não é algo que não é mutável, muito pelo contrário. Então, exige do profissional hoje que trabalha com linguagem infantil estar sempre se atualizando, vendo novas teorias, novas formas de acessar esse desenvolvimento infantil e garantir que ele ocorra, né, de forma plena para que essa criança consiga se desenvolver e ter acesso a todos os direitos universais que nós temos. Né? E eu tentei fugir dessa área, estava contando para a Thaís, mas em 2015 foi a grande virada. Eu falei, eu sei fazer isso muito bem, então eu vou me dedicar a essa população. E comecei a trabalhar com crianças de uma forma geral, não só crianças dentro do espectro do autismo. Foi quando também teve um boom, vamos dizer assim, de diagnósticos, né? Começou a existir a fonoaudiologia também com essa atuação. Só quem ia para fono era quem falava como cebolinha. Então era um nicho muito pequeno, né? Quem trabalhava era mais a parte hospitalar, que tinha, e a audiometria, né? Os exames auditivos, que tinha uma potência dentro da área fonoaudiológica. Mas a linguagem começou a aparecer decorrente realmente das crianças com transtorno neurodesenvolvimento. E eu comecei a me especializar nessa área, comecei a buscar e hoje, né, já há 3 anos a gente tem o Instituto Ninho, apesar dos 18 anos de formada, trabalhei em outras clínicas, fui sócia e montei esse espaço com o objetivo de fazer realmente essas crianças e as famílias terem um porto seguro, um local onde a gente vai discutir, onde a gente vai ouvir as famílias, porque não é o que a gente também quer, a gente tem que entender como que a dinâmica, cada família funciona de uma forma, existem prioridades para cada família, às vezes para nós como fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, a prioridade é X, mas para aquela família não é. Daí não vai dar certo, assim. Eu vejo hoje como terapeuta que os processos terapêuticos não avançam quando nós queremos ditar uma regra dentro de um ambiente familiar. E o ambiente é o propulsor de desenvolvimento. Isso de qualquer criança, típica ou atípica, de qualquer criança. Então a gente tem que entender. Então aqui é um lugar de escuta, né? De compreender das famílias. De muito choro, né, Thaís? De muito acolhimento. Quanto eu já chorei nessa clínica, não tá escrito. De muito choro, mas a gente abraça, se ama, porque o objetivo realmente é isso, é empoderar as famílias também, porque é uma fase, quando a gente recebe um diagnóstico, de um luto, porque existe uma idealização. E ultimamente, mais do que nunca, né, porque o filho ideal é o filho bilíngue, é o filho que tem altas habilidades, então, e a sociedade não está muito preparada, nunca esteve, mas eu acredito que agora até um pouco menos por conta desse movimento, eu falo que é rebanho, todo mundo tem que agir da mesma forma, aprender da mesma forma, se comunicar, e a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, mas aqui é esse ambiente de construção com a família, do que é esperado para aquela criança, do que aquela família está buscando, e o que aquela criança consegue entregar também. Né? Que a gente não é uma clínica que vai dizer assim para a mãe, olha, nós temos que vir hoje todos os dias 5 horas por dia para a gente fazer terapia, porque onde está essa criança
criança sendo criança. Eles têm uma rotina muito árdua, vai para a escola, tem um processo terapêutico, ainda tem a mãe chegando em casa e fazendo, não sendo terapeuta, mas buscando as estratégias terapêuticas no ambiente da casa. Então, em que momento essa criança se torna criança? Em que Ela momento pode a gente, brincar livremente, pode dar continuidade à imaginação. Que chegam muitas crianças, eu vejo até pelo pouco o tempo que a gente passa aqui na clínica e troca com as outras mães, né? O quanto isso é ao longo do caminho que vai se desenvolvendo, né? Sim. As crianças quando chegam aqui, essa parte da imaginação, do criar, ela tá morrendo cada vez mais, porque não existe estímulo. Às vezes, como a gente estava comentando de um outro caso antes de gravar, e os pais focam muito assim, se seu filho sabe o alfabeto, se seu filho sabe os números, se o seu filho fala alguma palavra, uma cor em inglês, isso é um orgulho. Nossa, meu filho já fala isso. E eu falo porque eu também faço isso. Eu testo as habilidades do meu. Mas, e se o seu filho sabe chutar uma bola? Porque, por exemplo, faz pouco tempo que o Gabriel aprendeu a chutar a bola. Ele não chutava uma bola. Assim, nessa sala que a gente tá aqui, que é a sala da tia Cíntia, uma das queridinhas dele, né? Sim. Eu tenho só uma invejinha dela por isso. É um espaço na parte de terapia ocupacional onde desenvolve muito essa questão dos movimentos, da motricidade dele, né? Que, inclusive, quando o Gabriel chegou aqui, eu já tô antecipando, né, um pouquinho do caso do Gabriel, a primeira coisa que foi identificada era que a parte sensorial do Gabriel não era tão bem desenvolvida, então por isso a fala também não vinha, né? Que quando a gente chega aqui e fala assim, meu filho não fala, vou levar ele pra fone e tá tudo resolvido. Ele vai lá, vai ficar treinando umas palavrinhas com ela e vai chegar em casa igual o Louro José. Não é assim. E é todo um processo. Né? A gente queria, viu, gente? A gente queria. Seria muito mais fácil para todos. Mas não é assim. E detalhe, como você falou também, cada criança, independente se típica ou atípica, cada ser humano é único. É claro que nós temos nossas preferências de aprendizagem, mas às vezes uma criança ela vai decolar muito mais de uma forma do que de outra. E quando a gente vai numa escola, num ambiente escolar, é muito catalogado, né? Então a gente tem lá o material escolar, a gente passou por isso, inclusive com o Gabriel. É tudo muito voltado para todos, só que nem sempre todas as crianças vão lidar bem com aquilo. Então, como que a gente consegue adaptar para que a inclusão de verdade exista, né? E aconteça. Falando um pouquinho sobre o contexto de como eu cheguei aqui na Ninho, né? De como foi as fases do Gabriel, porque quando eu abri caixinha de perguntas, foi a pergunta que eu mais recebi. Quais foram os sinais que fizeram você desconfiar que tinha alguma coisa ali diferente no Gabi? E qual foi esse caminho que eu percorri? Bom, o Gabriel, ele alcançou todos os marcos de desenvolvimento ali de bebê. Então, assim, ele rolou, ele sentou, ele engatinhou, toda essa parte ele fez. E ele balbuciava quando ele era bebê. Inclusive, com os 9 meses, eu tenho um vídeo que estava treinando muito bom dia e ele falava bom dia. Assim, bem... E ela falava, nossa, tipo, 9 meses ele já solta uma palavra assim? Falou papai, falou mamãe, então tava tudo bem. Tá no caminho. Estamos no caminho. E aí, conforme o tempo foi passando, 1 ano e 2, ali o Gabriel começou a andar dentro do tempo, ok? O Gabriel nunca foi uma criança que fez tudo muito rápido, mas ele alcançou todos os marcos no tempo que é determinado, né? Então, assim, ele andou com 1 ano e 2 meses, ele engatinhou ali por volta dos 10 meses, ele foi alcançando. Só que depois que ele começou a andar tudo, que a gente dava carrinho pro Gabriel, ele nunca brincava com carrinho com função. E mesmo que a gente fizesse na frente dele, pegasse um carrinho e fizesse vrum, com o carrinho. Ele pegava o carrinho, virava o carrinho e ficava assim na rodinha. E se eu deixasse, ele ficava por horas rodando aquela rodinha. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu cheguei na pediatra dele, doutora Miris, uma querida. Falei, doutora, não sei, eu vejo o Gabriel rodando tantos brinquedos. E aí ele estava com 1 ano e 4, 1 ano e 5. Eu acho que ele tá falando pouco. Ele falava algumas palavrinhas, mas era tudo muito solto, só papá, mamãe. E eu via outras crianças falando mais, né? Porque amigas ali da mesma faixa etária com as crianças da mesma média. Aí você vê, meu filho já falou isso, meu filho tá fazendo isso, meu filho tá cantando tal música, eu tá fazendo isso. Mas tá tudo bem, cada criança no seu tempo. Não pode comparar, né? Não pode comparar. Vai pensando. Não compara, não. E aí eu falei assim, tá, tem alguma coisa errada. Ela até brincou comigo. Aí você foi lá no Google, pesquisou e viu que seu filho é autista, né? Eu falei, foi isso que eu vi. E de fato era, mas não foi o Google que acertou, foi todo um processo. Mas ela falou assim, mãe, acho que a gente pode encaminhar ele pra fono pra começar a fazer uma investigação da questão da linguagem, porque os outros marcos de desenvolvimento tá tudo ok. E ela, como pediatra, acompanhava ele, a gente sempre levou na consulta mês a mês, depois a cada 2 meses, quando passa de 1 ano, tudo muito certinho. Só que quem tá no dia a dia com a criança não é a pediatra, não é a fono, são os pais, né? São os cuidadores ali, né? Nessa época o Gabriel ainda não estava na escola, então ele ficava
boa parte do tempo comigo, tem uma pessoa que me ajudava ali com ele para eu também conseguir meio período trabalhar, mas sempre sob minha supervisão e eu sempre vendo essas questões. E aí eu falei, tá bom, ela me indicou uma outra clínica na época, não conhecia ainda a Thalita, inclusive hoje ela encaminha os pacientes para cá também. Acabou acontecendo que a gente se une e aí vai crescendo aí as parcerias. E aí, quando ela me indicou, eu tentei marcar e não conseguia. E logo em seguida, o Gabriel, ele nasceu com freio da língua avantajado, não chegou a fazer o PIC, é o odontopediatra dele maravilhosa, a doutora Érica, amiga da Thalita. Trabalharam juntas, enfim, ela conhecia já o trabalho da Thalita. Eu levei o Gabriel numa avaliação, sempre ele estava ali passando com ela, começou a avaliação do freio, depois introdução alimentar, depois ele foi dentes, né? Como ela é odontopediatra, já acompanhava o freio, os dentinhos nascendo também, orientando a gente. E eu levei ele numa consulta um pouco depois que eu não tinha conseguido marcar com o fono. Eu lembro que era dezembro, dias passados ao Natal ainda, ela me atendeu. E aí ela falou assim, o Gabriel chorou na consulta, ele tava mais explosivo, ali ele já tava com 1 ano e 9. Mas eu tava achando assim, é o terrible two. Ele tá estressadíssimo, assim, ele tá chegando nos 2 anos, e nos 2 anos as crianças são terríveis, né? Assim que a gente vê na internet, né? Então, deve ser isso. E ele deu uma explodida lá no consultório dela, e quando ele chorou, a língua dele tava muito baixa, chorando. E ela falou, olha, eu gostaria que o Gabriel passasse por uma avaliação com a fono, e eu nem sabia que a fono avaliava esse tipo de coisa, para dar uma avaliada no freio dele também, porque pode ser que quando ele chegue na fase lá dos 4, 5 anos, para falar prato, planta, ver se estou falando bonitinho. Não precisa. Não precisa, né? Se ele vai precisar fazer o PIC, já que ele não fez, né? E também para dar uma olhadinha. Então tá bom. Falei, nossa, doutora, ainda falei para ela, né? E eu também acho que o Gabi fala pouco, então acho que vai ser uma oportunidade da gente ver mesmo ali, né? Se ele tá falando de fato que a quantidade de palavras que deveria falar para a idade ou se não, porque no que eu pesquisei na internet, ele deveria estar falando muito mais. Mas vai ver que é coisa da internet. E aí eu procurei a Thalita e eu lembro que assim, eu passei com a Thalita, era 29 de dezembro. Foi um negócio assim absurdo. E aí ela fez uma avaliação de 2 horas, veio eu, meu marido Gabriel, e aí ficava o Gabriel pra lá e pra cá. E coração de mãe, né, a gente quer acreditar que não tem nada de errado, mas os nossos olhos veem e falam, não, mas vai dar tudo certo. E eu lembro que a gente tava já vendo a possibilidade de colocar o Gabriel na escola, tinha acabado de fechar uma escola que ele ia começar em janeiro. E a Thalita falou, olha, não precisou, né, fez a avaliação da linguinha dele e falou assim, olha, ele já tá na escola? Não. Ele tem convívio com outras crianças? Pouquíssimo. Ele via o primo a cada 15 dias, assim. E o primo que é 3 anos, quase 4, mais velho do que ele. Então, assim, eles nem têm as mesmas brincadeiras, o primo nem tem paciência. Agora eles estão interagindo bastante. Agora, quando gravamos esse vídeo, já o amor de primo já tá surgindo e tá sendo bem bacana, inclusive. Mas eles não tinham essa interação. Então, ele só convivia comigo, com o pai, né, com o meu marido, e com a pessoa que me ajuda, que é a Dona Maria. Inclusive, ele chama de vó e os avós no final de semana. Então, ele não tinha uma convivência infantil. A Thalita falou, então vamos esperar ele entrar na escola, porque às vezes acontece da criança dar um boom. Um prazo curto, né? Porque o boom tem que acontecer num prazo muito curto. Exato. E aí, fomos pra escola, fomos pra uma primeira escola, que a experiência foi muito complicada pra gente. O Gabriel ficou 6 dias nessa escola. Enfim, nem cabe aqui relatar em tudo, mas a gente não se sentiu confortável, confiante. Trocamos o Gabriel de escola, que é a escola que ele está até hoje. E aí, ele começou a sua jornada. Só que quando a criança entra na escola, vem um outro problema, né? A criança começa a ficar muito doente. E esses 2 meses do Gabriel foi conturbado. Otite, dor de garganta, tudo ele pegou, tudo. Em 1 ano ele ficou doente 13 vezes. Mas a pediatra também tinha me avisado, resiliência e bora, não podemos desistir. E aí, quando chegou na primeira reunião escolar, que completou os 2 meses, que eu já estava ali para perguntar para a escola me deu encaminhamento. Olha, seria legal encaminhar o Gabriel para fono, porque o Gabriel não fala na mesma intensidade e quantidade do que as crianças que convivem aqui. Hoje, o que a gente, pela idade dele, né, o que a gente vê de diferente nele é só isso, mas é importante, né? Fala, gente, comunicação é importante para tudo na vida, né? E aí, eles me deram esse encaminhamento e no mesmo dia eu já tava mandando mensagem. Pelo amor de Deus, Thalita, agenda. Me ajuda, Thalita, arruma uma vaguinha pra mim. E aí eu lembro que, assim, 2, 3 dias a gente já tava aqui de volta. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiz, gente. E eu não fiz assim, nossa, feliz. Eu sei que tem muitas mães que não levam pelo medo, porque eu também senti esse medo. Só que eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, que se o Gabriel tivesse alguma coisa, o quanto antes eu ajudasse ele, mais ele conseguia se desenvolver. Então, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo passando todas as angústias que eu passei, que se você é a médica que tá assistindo esse vídeo, eu sei que também tá passando, eu fui com medo mesmo. Então, se você também tem desconfiança do seu filho e eu sei que o medo tá te paralisando e você tá na dúvida, porque às vezes seu filho não
tem nada, ele só tem um atraso no desenvolvimento. Não fica esperando, sabe? Vai chorando mesmo. Dá um jeito e vai. Vai na dor. Vai na dor, porque isso faz a diferença no tratamento. E foi aí que eu cheguei na Thalita. E aí ela foi fazer uma avaliação com o Gabriel. Essa primeira avaliação, você quer contar um pouquinho de como que foi? É interessante lembrar um pouco do Gabriel lá em 29 de dezembro, com a gente já ceando de taças na mão, porque o Gabriel tinha uma coisa muito importante: contato visual. Sorriso social. Sim. Então, gerou uma dúvida. Tinha comportamentos repetitivos sobre ação sobre objeto, mas era isso. Por mais que a família brinque, a gente sabe, o nosso tempo, por mais que seja 15, 20 minutos, a gente busca a qualidade, mas não é muitas vezes a experiência necessária para a criança. Ele era uma criança que não tinha contato com outras crianças. Criança aprende com criança. Nós, enquanto terapeutas, a gente fala, a gente vira no 70 com a criança ali para tornar o ambiente mais próximo do que é o ambiente infantil, mas a gente sabe que uma criança com desenvolvimento que vai ocorrer, ela imita muito rápido, ela vai aprender, atos comunicativos, gestos comunicativos. Então ele deu tchau, ele mandou um beijo. Sim. Então existia uma pulguinha atrás da orelha, mas também nós, enquanto profissionais, a gente torce também para que não seja, não porque a gente entende que isso é um problema, mas a gente sabe que é uma jornada, que para muitas famílias essa jornada vai ser na base do choro, da dor, mas vamos que vamos, mas outras não. A gente sabe que vai ser um momento ainda que você vai se fechar e esse tempo vai passar, e a gente respeita porque cada um vai agir de uma forma sobre um possível diagnóstico, mas é complexo. Então a gente também torce para que seja só um atraso, seja só falta de estímulo, seja só ambiente, porque é isso. Nós vamos precisar de uma intervenção, mas a gente vai precisar de uma intervenção que não tem um prazo, não é não falar só o R e a gente falar, daqui 6 meses esse R está saindo. Quando a gente fez a avaliação do Gabriel, assim que retornou, o que chamou a atenção? Apesar de me olhar, sorrir social, de buscar, então ele vinha pelo toque, buscar, chamar aquele outro para aquele diálogo que era da brincadeira, que era mais primitiva para a faixa etária, se a gente pensar pela experiência que ele tinha, mas era a compreensão de linguagem. Então, antes de vir fala, linguagem é como se fosse um guarda-chuva. Então, eu garanto que a mamãe Thaís ficava lá, olha o caminhão, olha o sol, olha o gato. A gente faz isso com bebês de dia, Acorda, bom dia, meu amor, tudo bem? Olha a luz do sol, vamos abrir a cortina. A criança sempre está imersa na nossa língua materna, que é essa linguagem, isso macro, significados e significantes que a gente fala, dentro da teoria fonoaudiológica. Mas a gente percebia que o Gabs não conseguia compreender as ações básicas. Gabriel, pega a bola e dá para a mamãe, põe em cima da mesa, chuta. Agora pega o caminhão, dá para mim essas ações. Dá comidinha, que é um teste que a gente faz de avaliação de linguagem, chama DL. Dá comidinha para o uau-uau. Vamos colocar o bebê para dormir. Ele não conseguia fazer essas ações que é esperado, Então é um teste que foi validado, com um número de crianças considerável, para dizer, uma criança na sua faixa etária de 2 anos, a gente começa esse teste com 1 ano e 6, consegue responder a essas perguntas e a esses comportamentos que a gente diz como atos comunicativos, ainda pode não falar, mas tem compreensão. E daí a compreensão do Gabriel estava aqui. Então aquilo já nos chamava a atenção, e fez com que, olha, não podemos dizer hoje um diagnóstico global. Mas o diagnóstico fonoaudiológico, a gente está caminhando não só para um atraso de linguagem, porque a compreensão está muito aquém. Precisamos de intervenção para ontem, para a gente correr atrás disso. E foi exatamente assim. E esse foi um ponto legal de abordar, porque assim, existem crianças no espectro que elas mostram desde o começo. Ela tem estereotipia, ela balança com as mãos, faz o flapping, ela dá vários sinais. Ai, meu filho enfileira os carrinhos. Ai, meu filho empilha os bloquinhos. Ai, meu filho separa por cor. O Gabriel não fazia nada disso. Ai, meu filho não olha, não responde quando eu falo. O Gabriel respondia. Mesmo que de forma limitada, isso ele fazia muito, o contato visual. Mesmo que com sustentação, que depois eu fui aprendendo, mesmo que com uma sustentação um pouco mais baixa, ele fazia, ele sempre olhava nos nossos olhos. Nunca tinha uma fuga, E o Gabriel, isso desde bebê, é uma característica dele, ele é muito carinhoso. Então, assim, existem, mas autista não abraça, mas autista não... Quem disse? Eu tenho uma prova vivíssima de que o Gabriel, nossa, ele abraça, beija. Então, assim, ele é uma criança
muito amorosa. E isso também fazia por muitas vezes eu pensar, não, ele não tem nada. Não, então é só um atraso, então vamos lá. E assim, na minha inocência, porque nem sabia como seria essa jornada, né? Quando começou as intervenções, eu vinha aqui na clínica e pensava, ai, gente, será que em 3 meses ele já tá de aula? Será que em 6 meses? Só que aí você começa a sentar, conversa com uma mãe, conversa com outra. É o que seu filho tem. Ah, o meu filho ainda tá em investigação, mas eu acho que ainda não é nada não, acho que é só um atrasinho daqui a pouco. E o seu? Ah, o meu autista, quanto tempo faz que você tá aqui? A minha filha tá com 9. Ah, mas ela passa aqui desde os 2 anos. Eu, desde os 2 anos? Ah, entendi. Ah, mas não é o meu caso. Então. E aí você vai seguindo, e se bloqueando, mas fui seguindo. Eu falo que eu fui na correnteza, né? Assim, se eu tivesse que dar um exemplo assim, eu caí na correnteza e fui indo com ela e fui aprendendo ao longo do processo. Que eu acho que é o que acontece hoje, né? Apesar de a internet ter muitas informações disso, daquilo, isso você tem, mas não tão precisas, porque cada criança é uma criança, cada diagnóstico é um diagnóstico, cada intervenção é uma intervenção, por isso que aqui, quando é feita uma avaliação, é feita para o teu filho, para o caso dele, para o período dele. Lógico que existem testes que são validados com todos os tipos de criança, mas em que nível a criança tá. E aí, nesse primeiro teste, né, quando a gente voltou para a avaliação da escola, quando você falou, eu me lembro exatamente que ela colocou a bolinha e veio com um cachorrinho numa caminha que tinha que cobrir ele para dormir e tal, o negócio da comidinha. E aí ela falava assim, Gabriel, pega a bolinha azul. Ele demorou para responder. Pega a bolinha azul. Ele pegou. E eu quietinha, só olhando, né? Gabriel, pega a bolinha azul e coloca em cima da mesa. Aonde? O que é mesa, né? Você via que ele não compreendia absolutamente nada. Então, assim, a compreensão do Gabriel era muito baixa, né? Era muito... E aí a gente ficava, pega, coloca. E eu sei que ele não conseguiu, o máximo que ele conseguiu foi me entregar a bolinha. O cachorrinho, então... Pô, o cachorro para dormir, meu Deus do céu, ele só sabia ele dormir, mas aquilo ali ele não entendia. Então foi ali onde começou a identificar esse atraso, e dali a gente veio a intervenção, e aí com mais uma sessão eu lembro que você identificou e falou assim, tá, a questão do Gabi, existe também uma questão sensorial, que aí foi feito mais testes e tudo. E é muito importante que ele entre com a terapia ocupacional, tia Cíntia, nossa próxima convidada aqui também. Porque quando esse sensorial se desenvolver, caminhando junto com as terapias de fono, vai dar um boom, vai acontecer, a gente vai trabalhar para isso, mas ele precisa disso. E aí foi onde a gente entrou com as intervenções, né, sim, com a terapia ocupacional. E assim, quando o Gabriel começou as terapias, ele tinha 2 anos e 2 meses, né, entre esse tempo da primeira vinda, a escola, o encaminhamento, quando a Thalita falou, não, ele precisa começar para ontem, na semana seguinte já tinha agenda, ele já estava, já era com outro profissional que hoje não está mais aqui na clínica, que começou ali com ele, depois deu sequência para ler, porque a agenda da Thalita é concorridíssima, mas ela sempre supervisiona, tá por dentro de tudo que acontece, as reuniões, e aí começou-se essa jornada, e estamos aí há mais de um ano, né, em maio desse ano, já fez um ano, a gente já está agora em setembro, para você ver. E aí o Gabriel não tinha laudo quando ele começou a fazer, e eu acho que isso também é uma coisa importante de se falar. Sim. Porque as pessoas pensam assim, ah, mas eu só vou começar a fazer um tratamento, uma intervenção no meu filho depois que sair um laudo dizendo que ele tem algo. E voltando um pouquinho para trás do desenvolvimento, que eu acho que é legal você falar, como que uma mãe identifica, primeiro de tudo, como que uma mãe identifica se o seu filho está com atraso, qual que é a hora de procurar uma avaliação, seja com uma fono, seja com uma TO, numa clínica especializada? Qual que é o primeiro olhar que a mãe tem que ter e falar assim, esse é um ponto que me chama a atenção? Hoje a gente já fala do atraso em bebês. Então, bebês que pouco balbuciam, bebês até que esse contato físico, aquela mãe que nos conta assim, ele gosta muito de ficar só no carrinho, colo, roupas específicas. Então tem bebê que a mãe fala, imagina, nunca coloquei, a minha avó bordou ali numa mantinha de lã, nunca pude colocar, porque ele chorava. Então, crianças que pouco balbuciam, têm pouco contato visual, não buscam aquela imitação, né? Então você fica lá, meu amor, ele fica ou fazendo a boca. São crianças que a gente já acende a luzinha amarela. Então, assim, existe avaliação fonoaudiológica em bebês. Bebês que pouco balbuciam já pode vir, porque a gente não tem só o transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem atraso motor de fala. Então são crianças que podem até vir a compreender muito bem, mas não vão falar, vão ter a linguagem, mas não vai ter a fala, porque a fala é um ato motor. A gente está usando aqui lábio, língua, o véu palatino, que é lá onde tem a campainha. A gente está usando ponta de língua, base de língua, que é a parte lá de trás, parte respiratória, corda vocal. Tudo isso como se fosse uma dança, é uma sinergia de movimento. Então, quando a gente observa bebês que não estão balbuciando, a gente já pensa, pode ser um bebê com atraso motor de fala.
eu não vou deixar isso sistematizar a ponto de ser uma criança que não é compreendida. Então, tem bebês que entram realmente no processo interventivo de orientação, que a gente faz manipulação oral nesse bebê e faz até terapia de uma intervenção precoce. Bebês, então, com baixo contato visual, baixa imitação, esses marcos do desenvolvimento que podem até acontecer, mas acontecer sempre com atraso, também a gente já tem que ficar em observação. E uma coisa que não acontece no Brasil, infelizmente, crianças prematuras estarem em acompanhamento de uma equipe multi. Porque um bebê prematuro ele não estava pronto para vir ao mundo ainda. Então a gente tem questões neurológicas ali de maturação que está acontecendo fora desse útero. Então a gente tem um bebê em uma exposição com luz, manipulando aquele o auditivo, então é muita coisa acontecendo. Então bebês prematuros deveriam já sair do hospital com um encaminhamento para a equipe. Às vezes não vai fazer a terapia, a não ser a físio, muitas vezes a visomotora já entra, né? Quadros de bebês que têm dificuldade de sucção, também entrar com a fono. Mas alguns casos são orientações pontuais. O que esse pai tem que fazer? O que a gente vai buscar com essa criança? Né? Então, essas percepções e essa fala que aparece e vai embora. Então, tem muitas mães que dizem, falou batata, é um trissílabo. Nenhum bebê deveria falar batata. É uma palavra que eu vejo que é padrão em muitos casos de transtorno de neurodesenvolvimento. É uma sinergia de movimento muito refinado. E daí eu falo para mim, a primeira palavra foi batata. Mas vocês comem batata? Não tanto, mas não sei por que falou batata, mas depois parou. Então, mamãe e o papá, que são esses sons iniciais, né, que é esse movimento de abertura e fechamento da boca, que a gente fala que é esse plano ainda mais simples para a criança, não apareceu até o primeiro ano de vida, é um sinal. Essa brincadeira, você tá lá, você joga o pano no rosto do bebê, o bebê não puxa, não brinca de esconde-esconde, né? Não faz aquela coisa de te procurar até auditivamente. Então tem bebês que a gente chama, não tá olhando para essa família, né? Bate a porta, não se assusta. Ele pode ter um quadro de auditivo, uma deficiência auditiva, uma rolha de cera, tem bebês que produzem muita cera, isso tá impactando? Podem. Mas são sempre esse poder ter alguma coisa que a gente tem que investigar. Não pode encontrar... na verdade, achar que isso faz parte porque é o tempo dele. Ai, meu marido também, eu chamo 1000 vezes, ele não... É que marido, gente, homem é a caixinha do nada, é difícil realmente eles nos ouvirem. Mas a gente precisa buscar. E muitas vezes, que nem a doutora Miles é uma pediatra de consulta de 1 hora para 1h30, 2 horas. Hoje a gente passa grande parte dos atendimentos no convênio. E a gente sabe que vai ser o quê? Uma consulta mais rápida. Vai pesar, vai medir e pronto. E vai embora. Próximo da fila, infelizmente. Infelizmente. Então, não vai te perguntar essas questões. Então, muitas vezes eu falo, o planejamento de um filho é muito isso. Quero ter o filho, então como que vai ser pelo menos até esse primeiro ano de vida? Será que a gente vai passar sempre lá no convênio? Uma emergência, ok. A gente precisa ter esse respaldo. Então, são pouquíssimos médicos também, mesmo no particular, que tem esse olhar. Porque a Miris foi muito isso. Eu observei, mas a mãe trouxe a queixa, eu vou ouvir essa queixa. Porque tem médico que quando a mãe traz a queixa também fala assim, a mãe quer saber mais que eu? Imagina, tá tudo bem que esse menino lá me olhou, sorriu, mandou beijo. É coisa da cabeça dela. Se você tá inventando coisa pra você, existe mesmo. E acho que um ponto legal de reforçar, assim, só abrindo um parênteses nisso, é que quando eu cheguei aqui, o Gabriel foi encaminhado, e aí a gente foi dando sequência. Como o Gabriel tinha essa percepção baixa, mas outras questões ele respondia, existia também um certo cuidado de falar assim, não vamos encaminhar ele para neuro agora, porque ele ainda tá respondendo. Sim. Mas essa conexão da doutora Miris, junto com a Thalita, junto com a tia Cíntia, e junto com a fono dele também, a Ale, elas começaram a relatar outras questões da sessão, do dia a dia, do chão com o Gabriel, né? O que ele respondia, o que ele não respondia. E aí, como elas estavam interligadas, isso eu acho que é muito bacana, que assim, eu sei que nem todo mundo vai ter acesso a isso, elas conseguem fazer reuniões com a pediatra do Gabriel, então olha aonde a gente chegou para conseguir chegar, né, no diagnóstico dele e também nas intervenções. De falar, olha, aqui ele faz isso, aqui ele se comporta assim, trazer relatórios e juntar para a doutora Miris como pediatra dele, me chamar para uma conversa, quase me matar do coração, né, doutora? Mas faz parte. Mãe, consegue aqui pra gente ter uma conversa? Mãe, eu ia esperar um pouquinho mais para mandar o Gabriel para neuro, mas por desencargo, vamos mandar? Porque é melhor pecar pelo excesso. O máximo que vai acontecer é pagar uma consulta. Lógico que eu sei que cada um tem sua realidade financeira, sei que não é fácil, assim como não é fácil pra gente também abrir mão. A gente abre mão de muitas coisas para ter um tratamento de qualidade para ele. E eu sei que cada pai
dentro da sua realidade, vai correr atrás daquilo que pode pro seu filho. Mas a gente, é melhor pecar pelo excesso do que, não, mais pra frente eu vejo. Mais pra frente a gente vai atrás disso. Então, com essa conexão, que o Gabriel já foi encaminhado pra neuro, chegando lá, ele passou por uma avaliação de mais umas 2 horas, não teve laudo ainda, continuou tendo acompanhamento com a equipe multi dele aqui. A equipe multi foi pontuando quais foram os avanços, o que ainda não estava avançando, para numa próxima consulta, depois de uns 5 ou 6 meses, foi que o Gabriel voltou, fez mais uma avaliação, em reunião com elas, com a escola, que também está interligada em tudo isso, e graças a Deus a gente tem uma ótima abertura com a escola também, que as recebem muito bem, as pontuam o que acontece lá, a gente tem uma troca muito bacana. Chegaram nesse resultado. Então, assim, não foi só a neuro, só a pediatra, ou só elas, foi um conjunto mesmo. Foi a equipe multidisciplinar junto com as médicas dele que chegou no diagnóstico. O quanto isso mudou, porque daí entrou a terapia ABA, aí o Gabriel já começou com essas intervenções junto com aqueles que já estavam fazendo, e o avanço já é significativo. Hoje temos uma criança aqui que não falava praticamente nada e que hoje já fala muito. Ainda estamos em processo, mas é nítido ver o quanto ele se faz entender a todo momento. E o quanto ele evoluiu, o quanto canta agora. Eu brinco com ele falando, quem falou que você não falava? E o interessante do Gabriel foi exatamente isso. Ele foi avançando muito rápido, né? Na comunicação, num brincar. Então, até a gente ficou sempre na torcida. Não, era um atraso. Mas um ponto interessante que você, mãe, você, pai, deve observar do processo terapêutico e até discutir isso com a equipe. A gente sempre discutia, faz parte aqui do nosso programa de intervenção. Que era, ele tá avançando nisso, mas tá começando a emergir comportamentos que não tinha. Verdade. Então, ele ganhou comunicação, e se ele ganhou comunicação, não era para começar o que a gente estava tendo uma leitura que era birra, mas era não estar conseguindo lidar com uma regulação emocional, com uma inflexibilidade cognitiva, que sim, crianças têm, mas estava num limiar passando da tampa. E aquilo ia nos chamando a atenção, porque daí era aquilo, né? Parecia que a terapia melhorou, mas piorou. Conseguimos comunicação, mas conseguimos tapas, gritos, explosões que a gente não tinha. Que não tinha antes. E daí, esse ponto que a gente tem do diálogo, desse acesso com o pediatra, é extremamente importante para qualquer equipe. Para ligar e falar, a gente precisa de uma reunião. Olha, doutora, foi lindo. A curva de desenvolvimento foi melhorando, mas está emergindo isso daqui. E quando isso daqui começa a emergir pela nossa prática, né? Não só pela prática, mas pela ciência, está nos mostrando que tem um comportamento interferente. Esse comportamento está vindo para algum transtorno no neurodesenvolvimento. Mas é ótimo também quando a gente vai no neuro, ele avalia, mas ele não fecha diagnóstico, porque não, gente, dá para fechar? Dá, num caso mais pervasivo, uma criança que tá lá realmente com estereotipias, com autolesivos, andando na ponta do pé, N fatores também, não perceber esse outro, fecha-se. Mas o caso do Gabriel, o nosso medo também era isso, a gente não conhecia a neuro, mas graças a Deus uma super profissional que falou, calma. Doutora Amanda. A doutora Amanda falou, calma, eu quero um pouco mais de vocês, vamos entrar com outras intervenções para a gente ver como que vai ser no decorrer e de fato. As avaliações psicológicas foi evidenciando a questão do transtorno. Sim, e isso foi muito importante até para a gente chegar nesse diagnóstico. Então, assim, cada família vai passar por um processo que não vai ser fácil, mas, assim, se você está identificando, e, assim, existe uma questão que eu acho que vai além da ciência, que é o coração de mãe. O seu coração de mãe, ele não se engana. Você, muitas vezes, vai falar, não é. Tira do meu coração. Mas assim, né, eu acho que o nosso coração de mãe, ele te mostra quando tem alguma coisa errada, assim. O meu, por algumas vezes, por esses sinais, eu sentia que alguma coisa estava errada. Eu até brinco, né, que a minha mãe falava isso pra mim, imagina, o menino não tem nada. Esperto desse jeito. Porque não tava na convivência dia a dia, né, vê, lógico, finais de semana, mas é diferente do pai e da mãe que tá todo dia com a criança. E ninguém quer falar, né, seu filho tem alguma coisa, não quer, eu não queria, né, e eu tenho certeza que você desse lado também não quer. Mas e se tiver, né? Ele vai continuar sendo seu filho amado, ele vai continuar sendo um ser humano incrível, mas que precisa de ajuda. E existe uma questão, que é a questão da neuroplasticidade do cérebro, né? Que ele é como se fosse uma massinha de modelar, só que essa massinha, quanto pequenininha, ela é molinha. Então você consegue construir caminhos neurais para a criança se desenvolver. Só que o quanto tempo vai passando, essa massinha vai enrijecendo. E esses caminhos, eles são mais difíceis de construir. Então, por isso que é muito importante essa intervenção precoce, assim, para ontem. Se o filho não tem laudo, mas ele tem um atraso, ele tem que fazer a intervenção até o laudo chegar. Porque eu sei que tem famílias que vai demorar para o laudo chegar. Tem famílias que esperam, às vezes não tem condição, tá
tá numa consulta, tá aguardando uma consulta do SUS há 1 ano. E aí você precisa tentar, de alguma forma, correr atrás para conseguir começar intervenções com o seu filho. Isso é muito importante. Pegando o gancho disso que a Thalita já falou aqui, né, de alguns sinais de quando a família deve procurar. Então, precisa ter laudo para fazer terapia? Não. E assim, claro que para terapias pelo convênio você precisa pelo menos ter um encaminhamento médico, né? Então a gente sabe que também hoje isso não é algo que eu percebo de famílias que depois nos procuram no particular, falar, eu estava fazendo pelo convênio, a pediatra entendeu essa angústia e encaminhou, né? Então, se você vai pelo convênio, o caminho é conversar com esse pediatra, seja no postinho de saúde, seja numa rede conveniada, para ter o encaminhamento para esses profissionais. E sempre coloco o terapeuta ocupacional porque ele é a base do desenvolvimento, ele é o sensório motor que a gente fala, né? O bebê, quando ele nasce, ele é sensorial, ele saiu ali daquela aguinha morninha e tá vindo para cheiro, para audição, para o tato. Então, quando isso está de alguma forma alterado, o terapeuta ocupacional traz essa base para a cerejinha do bolo, que é a comunicação ocorrer, os comportamentos também, que a gente fala que é adaptativos, que ele vai se desenvolvendo, acontecerem. Então, caminhamento pelo menos para TO e para fono seria o ideal, e depois realmente para a parte da psicoterapia. Mas para a parte particular, vamos dizer que se eu pediatra disse, não precisa. Pode vir, a porta é sempre aberta de qualquer clínica particular para esse atendimento, né? Você tem que passar, na verdade, por uma avaliação, então, que a gente fala que é uma anamnese, uma entrevista com a mãe, porque isso norteia o profissional. Então, tem algumas clínicas que já iniciam, qual que é a questão? Não fala, vamos começar a trabalhar. Mas a gente não tem esses achados de andou, mas demorou um pouquinho, engatinhou, mas demorou um pouquinho, porque isso já levanta uma bandeirinha para o profissional, né? Então, é uma bandeirinha amarela, olha, vamos ficar de olho, pode não ser, mas também pode ser. A gente não deixar escapar dentro desse tempo, né? Não que uma criança que chegue mais velha não desenvolva, mas tem como ser mais leve para esse cérebro. Porque imagina, a gente já tem hábitos, nós adultos temos nossos hábitos. De repente vem alguém e fala, não, a partir de hoje você acorda às 4 da manhã e vai fazer. Gente, você vai vir emburrado para qualquer terapia, para qualquer atividade física, porque já existe um ritual, já existe uma rotina. Para a criança tem ainda a flexibilidade, porque é o brincar. É isso. E isso é extremamente prazeroso. A gente não faz terapia hoje de uma forma que a gente perde a essência da criança. Não, ela continua sendo criança. E a intervenção a gente vai depositando os copinhos, né, de uma forma muito lúdica, para que ele também tenha o desejo. O Gabriel ama vir para cá, graças a Deus, chora para ir embora. A mãe que lute, mas eu adoro todas as crianças que chegam muito felizes e vão embora chorando. Para os pais é realmente um dilema, mas é necessário ele se sentir pertencente a esse ambiente, saber que ele é respeitado. Né? Então, busquem sempre um espaço dessa forma, seja pelo convênio, seja particular, que seu filho tenha prazer em estar. Seu filho entra e chora a sessão toda, primeira sessão, segunda sessão, quarta sessão, gente, não tem. Não tem terapia, não está acontecendo terapia, acontece sofrimento. Aí não vem o principal que a gente precisa, que é o desenvolvimento. Né? Mas é isso, eu acho que para um primeiro vídeo a gente trouxe bastante conhecimento, né? Eu queria te agradecer, porque a agenda dela é concorridíssima. Não, gente, a Thaís estava falando, eu lembro de você dizer assim para mim, gente, eu lembro que eu levantei, dei um abraço e falei, não tem problema mesmo, porque ele vai continuar sendo o Gabriel, que foi desejado, que foi esperado, que é o filho de Deus, que foi dado para vocês. Que a gente possa fazer parte dessa construção, né? Eu gosto, a gente estava conversando de uma criança maior. Gente, eu conheci com 2 anos, tá com 12. São 10 anos com essa criança. Eu vendo ele agora, daqui a pouco vai viajar. É uma criança com transtorno no desenvolvimento, que foi acolhido por essa família, foi respeitado dentro da sua singularidade, e ele vai viajar com a turma dele da escola. Então, assim, quando a mãe me contou isso, eu falei, gente, e é isso que eu desejo para o Gabriel, que eu desejo para todas as crianças. E eu sempre me emociono, porque eu sou chorona, então meu papel é chorar mesmo. Mas, porque assim, aqui eu não encontrei só acolhimento para o meu filho, né? Aqui eu encontrei acolhimento para mim também, porque você como mãe aí do outro lado, eu sei que você tem suas angústias, tem seus medos, porque é aquilo que você começou ali, né, falando. Existe o luto de expectativas. Não que você ame menos o seu filho, pelo contrário, né? A gente quer proteger mais do mundo, do que a gente vê aí fora. É aí que a gente quer lutar mais por inclusão, porque
conforme você vai passando por esses processos, você vê que inclusão muito se fala, mas pouco se faz, porque incluir não é só colocar a criança naquele ambiente e falar, pronto, ele faz parte, não. É adaptar tudo para que ele também consiga participar das brincadeiras, de tudo que vem acontecer aí fora. E foi uma jornada. Quando ela fala assim, foram muitas lágrimas aqui, foram muitas lágrimas aqui na recepção, com a troca com cada profissional. A profissional vem para fazer terapia com seu filho, faz terapia com a mãe. Mas é incrível isso também, porque vai fortalecendo a gente para continuar, porque é uma jornada, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar claro. Se você tá passando por isso e acha que isso vai ser rápido, eu tenho que ser sincera pra você, não vai. No começo dói pra caramba, mas depois fica leve, tá leve. Hoje meu choro é de emoção. Já foi muito mais de angústia, né? Porque eu sofria muito. E às vezes a gente como mãe, a gente sofre muito, porque na nossa cabeça a gente já projeta um futuro pensando no preconceito que o nosso filho vai sofrer, como que vai ser, será que ele vai conseguir fazer as coisas sozinho? E aí você vem aqui, você ouve relato, olha só, o paciente dela, que ela começou a atender com 2 anos de idade, tá com 12 e ele vai viajar com a turma da escola, sem os pais. Sem também, sem nada. sem nada. Só né? com a turma. E olha o quanto ele se desenvolveu. Então são histórias que também inspiram você a continuar a lutar pelo seu filho, a lutar pelo tratamento dele, para que ele também tenha um espaço nesse mundo, sabe? Para que ele seja quem de fato ele é, né? Que é uma criança amada, uma criança querida. E eu sei que, sei lá, que Deus tem um plano enorme para a vida dele e o que eu puder, meu papel como mãe de contribuir, vai seguir. E é isso, gente. Não estava programado terminar chorando. Mas obrigada de coração. Já curte, compartilha, que eu tô começando nesse negócio de YouTube agora. Arrasta pra cima. Compartilha com o número de pessoas, com o maior número de pessoas que você sabe que tá passando por esses desafios e às vezes não sabe como lidar, tá passando por sofrimento. Esse é o propósito do canal Além do Laudo, que eu ajude outras mães a passar por isso de uma maneira mais leve, tá bom?